Antes de nós entrarmos no assunto dons espirituais, eu gostaria de convidar as irmãs a lerem comigo o que está escrito no capítulo 12 de Romanos, a partir do versículo 3. Nós vamos ler assim: porque pela graça que nos foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como no só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. O que exerce misericórdia com alegria. Eu queria parar aqui para chamar a atenção do seguinte: nós sabemos que Deus, o nosso Pai, é o único Criador. Ele tem o nome de Jeová, Elohim. É o Deus que tem em si todo o poder da criação. Nós não podemos esquecer que cada um de nós é criação de Deus. Então, pai não sabe fazer filho, mãe não sabe fazer filho, eles se deitam, mas quem faz o filho é Deus. No momento, quando Deus está formando você no ventre da sua mãe, Deus já tem uma proposta especial para você. Então, ali ele vai semear o que ele vai querer de você no futuro. Ele não vai dar asas para você, porque ele não quer que você voe. Ele não vai fazer 4 pés ou 4 mãos. Ele vai fazer você porque, do modo que ele pode esperar aquilo de você. Então, ele vai preparar você para você dar uma resposta para ele. Então, Deus, quando está formando você no ventre da sua mãe, ele distribui esses dons que estão aqui. São 7 dons do Pai, que são chamados dons da graça, como nós vimos aqui, ou dons carismáticos, porque graça é caris, do grego. Quando Deus está tecendo lá no ventre da sua mãe, ele distribui esses dons do modo que ele deseja. Ele dá 70% de um, 30% do outro, 50% do outro, 80% do outro, 40% de outro. Então ele vai distribuindo. Então, ele distribui o primeiro dom, que aqui está escrito profecia, na realidade do grego profeteia. O que é profeteia? A profeteia é o dom que capacita a pessoa a falar com desenvoltura, a encontrar os termos certos para expressar o seu pensamento. Tem pessoas que nascem com 90% desse dom. Outra nasce com 80%, outra nasce com 70%, mas você observa que tem pessoas que têm esse dom em alto nível. E, por exemplo, na sua sala de aula, quando você estudava, podia não ser o melhor aluno da sala, mas na hora que era para escolher o orador da turma, fulano, porque fulano fala bem, tinha maior dom da profeteia. A profeteia também é conhecida como o dom
da retórica. A pessoa tem facilidade e desenvoltura no falar. Esse dom marca a pessoa. Todos esses dons aqui, eles marcam a pessoa. A pessoa vai viver no mundo marcada pelo dom que ela traz de berço. Então, você às vezes tem 3 filhos, tem um que fala com mais precisão. Esse tem mais a profeteia. E sabe se defender. E mente às vezes. Mas ele vai usar a palavra porque é o que ele tem de melhor. Não é? Então, isso é a profeteia. O segundo, o nosso estudo hoje não é sobre isso, mas eu vou falar isso aqui rapidinho para dar a base. O segundo que está mencionado aqui é o dom do serviço. Algumas Bíblias têm escrito ministério. Tem pessoas que nasceram com esse dom lá em cima. O que é o dom do serviço? Ele capacita a pessoa a ver a necessidade e a pessoa vai suprir. Ele faz de você um servo constante. Você não apenas vê a necessidade, mas você está pronto para suprir a necessidade. É a pessoa que primeiro vê que chegou a mulher grávida na igreja e não tem cadeira para ela sentar, a pessoa levanta e vai providenciar uma cadeira. Ela enxergou. Porque tem o dom do serviço, tem o dom do ministério. Esse é o dom do serviço, capacita a pessoa a ver as necessidades e ele vai com alegria para suprir. Outro dom que Deus dá no ventre da mãe, exortação. O dom da exortação capacita a pessoa a falar palavras precisas com poucas palavras, mas palavras precisas. Ele fala pouco, mas ele diz muito. E ele cala todo mundo. Tem pessoas assim. Presidir. Profecia, serviço, ensino, exortação. É presidir. Está aqui. Exortação. Contribui. Dar ou contribuir. Existem pessoas que nascem com o dom de saber como aplicar o dinheiro, como aplicar o que ele tem para ter mais. Ele enxerga como usar o dinheiro. Então, a pessoa que tem esse dom, o pouco com ele faz multiplicar. Ele enxerga como usar. A pessoa que nem eu, que não tem nada desse dom, se você disser para minha irmã, eu tenho $10.000 para dar para a senhora hoje. Eu ainda não saí na porta, eu já gastei ele todinho. Eu já vi o que é que eu vou fazer para gastar. Mas se você diz isso para uma pessoa que tem o dom de dar, contribuir, digamos a Ângela, ela tem esse dom, você diz, Ângela, eu vou lhe dar $10.000 hoje. Antes de você ir embora para casa, me procure ele na porta. Quando ela sair ali, ela já tem 50. Porque ela já viu como é que ela vai multiplicar. Entendeu? Isso é um dom que capacita a pessoa a enxergar como multiplicar riquezas. Se você não tem esse dom, não adianta você olhar para o vizinho. Ele pode ser macumbeiro. Ele vai multiplicar o dinheiro e vai ser rico. Porque ele nasceu com esse dom. Você diz assim, como é que eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu oferto para missões e o meu dinheiro não dá? Porque você não teve esse dom. Só isso. Tem outro dom que se chama presidir. É o dom da presidência que nós chamamos de liderança. Você vê que tem pessoas que têm esse dom. Não adianta contestar. Dentro da sua casa. Você tem 3 filhos, tem um que tem o dom da liderança. Se você não abrir os olhos, ele vai dizer para você como é que você tem que fazer as coisas. Porque ele sabe, ele enxerga como que as nossas atitudes de hoje vão influenciar amanhã. Ele enxerga. Se você deixar, ele manda todo mundo calar a boca e diz como é que as coisas têm que ser feitas. Porque enxerga.
você tem que saber lidar com um pequenininho desse. Ele enxerga. Aí dá uma confusão na igreja. Quando a gente diz assim, vamos fazer um grupo, digamos, da rede de mulheres. Aí todo mundo, vamos fazer um grupo de mulheres. Quem é que vai liderar? Bota a mulher do pastor. A mulher do pastor, coitado, não tem nem 1% do dom de presidir. Mas ela tem boa vontade, ela é uma pessoa boa, agradável, ela é uma intercessora de marca maior, mas não tem o dom de presidir. Ela se esforça, coitada, mas no grupo tem duas que tem o dom de presidir lá em cima. Aí as duas começam, será possível que ela não enxerga? Ela não enxerga que não é assim? Não enxerga mesmo. Começa a fofoca. Começa o mal-estar. Porque as duas que têm 90% do dom da presidência enxergam. E a pobre da mulher do pastor se esforça, mas ela não enxerga. Então, é melhor tirar a mulher do pastor e botar a outra que não ora tanto. E tudo, mas que tem o dom da presidência. Porque ela enxerga, ela vai dirigir tudo, ela vai fazer tudo, porque ela enxerga como é que a nossa atitude hoje, ela vai arrumar amanhã. É a pessoa que tem o dom de liderança. E por fim, o último dom da graça aqui é o dom da misericórdia. A misericórdia é o fluxo de Deus através de nós. Tem pessoas que são misericordiosas por natureza. São aquelas pessoas que parece que elas transmitem, elas destilam misericórdia. Quando elas chegam para você no momento de dor, que elas lhe abraçam, você despenca, porque elas têm a misericórdia. Então nós vemos quantas vezes as pessoas me perguntam, irmã, mas deixa eu dizer uma coisa para a senhora. A minha avó, irmã, eu não posso aceitar que a minha avó não tenha sido salva. Eu digo, minha filha, eu não sei, salvação só em Cristo. Irmã, ela era uma mulher de oração, ela era uma mulher que ajudava os pobres, ela era uma mulher boa, ela fazia o bem para todo mundo, é uma santa. E rezava o terço continuamente. Eu digo, minha filha, a salvação é só em Jesus Cristo. Ela entregou a vida para Jesus? Não. Eu disse, então eu não posso fazer nada. Também não vou botar sua avó no inferno agora. Como ela já morreu, você aguarda. Porque a velha era misericordiosa, mas quem botou misericórdia nela foi Deus, antes dela nascer. Entendeu? Então, quando você nasce, ou quando você nasceu, qualquer pessoa que nasceu aqui na terra, já vem com esses dons: profecia, serviço, ensino, exortação, dar ou contribuir, presidir e misericórdia. Mas você tem uma percentagem de cada um. Um deles sobressai. E é aquilo que vai praticamente tornar você conhecido. Certo? Alguma pergunta? Muito obrigado. Então, nós sabemos que é um só Deus. Você, eu vou dar um exemplo. Você que nasceu com o dom da profeteia, fala bem, com desenvoltura, uma maravilha quando abre a boca. Você vai para o palanque, mente, convence todo mundo com a sua mentira. Ou você vai lá no centro de macumba e você fala a favor do diabo e convence todo mundo que aqueles demônios todos são santos, porque você tem a profeteia. Você é
o primo irmão do capeta, mas você tem a profeteia. Você nasceu com ela. Agora, você ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, você crê, você se rende a Jesus Cristo. Pensa o que é isso. E agora? Você agora, esse dom que você usava para o diabo, agora você vai usar para Deus. Agora você só vai querer falar a palavra de Deus. Agora você está interessado em ler a palavra de Deus. Tudo seu veio para o reino, porque na hora que você ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, você se rende a Jesus Cristo, naquela hora acontece o que nós chamamos de justificação. Você é justificado. Naquela hora, o seu preço foi pago, o seu débito foi pago, você não deve nada. Você é feito filho de Deus. A justificação é completa, é pronta e é total. Mas lhe é dado o Espírito Santo. E esse Espírito agora é que vai caminhar com você no processo que começa agora, que se chama o processo da santificação, que vai ao longo da sua vida. Porque Deus, Ele nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos. Então, já estava aberto, me perdoe. Já estava aberto. Deus nos escolheu para sermos santos. Então agora, quem vai nos conduzir é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, ele entra total. Deus não dá um pouquinho de Espírito para um, 70% para outro, não. O Espírito vem total. A Bíblia diz que Deus não dá o seu Espírito por medida. Você pode ter certeza que o Espírito Santo vem total para dentro de você. E ele vem trazendo um punhado de 9 dons. Inteirinhos para dentro de você. Gostou? É inacreditável, né? É tão bom que é difícil de acreditar. 9, à sua disposição. Ele entra. Você acha que ele vai trabalhar coisas diferentes? Não. Ele, o Espírito Santo, vai trabalhar em cima do que o Pai já lhe deu. Porque o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então ele vai trabalhar em cima do dom que o Pai já lhe deu. Então agora nós vamos para o nosso assunto, que o meu sermão hoje é encomendado. Já sabe, né? Melhor obedecer. 1 Coríntios 12. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que a primeira carta aos Coríntios é uma carta que Paulo escreveu porque os irmãos da casa de Chloe, escreveram uma carta para Paulo, entregando todo mundo, a língua, entregaram todos da igreja tudo de errado que estavam fazendo. Está vendo? Que não é de hoje. Entregaram. E Paulo entrega e diz: soube pelos da casa de Chloe. Entregou quem tinha mandado a fofoca.
Aí você vai notar, quando você lê 1 Coríntios, que cada capítulo é uma palmada. Por isso, quando chega no capítulo 12, a lapada vem sobre os dons espirituais. E Paulo diz assim, começa com força, misericórdia. A respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Vamos parar aqui. Isso é uma lapada forte. Por quê? Existem duas palavras que se parecem: ignorância e insciência. Por exemplo, eu não sei como é que se obtura um dente. Então eu sou insciente. Eu não tenho a ciência, porque eu não sou dentista. O dentista, não, se alguém disser que é dentista e não sabe obturar o dente, ele é ignorante, porque ele tem obrigação de saber e não sabe. Então, quando eu não sei algo que eu tenho obrigação de saber, eu sou ignorante. Mas se eu não tenho obrigação de saber, eu apenas não conheço. Eu sou insciente. A palavra que Paulo diz aqui é muito forte. A respeito dos dons espirituais. Irmãos, não quero que sejais ignorantes. Portanto, um crente que não sabe sobre os dons espirituais é ignorante. Significa que todos nós temos obrigação de saber. Então Paulo vai falando, e no versículo 4 ele diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque, olhe, preste atenção à escrita do apóstolo Paulo, ele diz: a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Você notou que Paulo exagera a um e a outro, a outro, a outro, a outro, a outro. Portanto, não tem essa história que um tem todos os dons do Espírito. Uma vez eu cheguei em Belo Horizonte, numa igreja, e veio um rapaz muito jovem, devia ter uns 16 anos. Irmã, tem 2 anos que a senhora veio aqui. Eu disse: foi. Quando a senhora veio aqui, eu entreguei minha vida a Jesus. Ele estava feliz. E agora eu já tenho todos os dons do Espírito. Eu disse: muito prazer, Espírito Santo. Já tinha tomado tudo para ele. Você vê, ele era ainda imaturo. Então, aqui a Bíblia deixa claro que o Espírito distribui os dons, segundo lhe apraz. Aqui tem 2 dons, os 2 primeiros, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Nós, brasileiros, nós temos assim uma coisa: palavra para nós é um vocábulo.
Por exemplo, o pastor chegou. São 3 palavras, não é? Mas não, são 3 vocábulos. A palavra é uma só, o pastor chegou. Palavra, quando nós dizemos na Bíblia, é uma enunciação de algo. Por exemplo, eu fui à feira, é uma palavra. É uma enunciação. Então aqui nós temos os 2 primeiros dons, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Vamos ver, normalmente, a pessoa que trouxe lá do ventre da mãe, proeminente, o dom da profeteia, de se expressar com facilidade, o Espírito vai assistir muito com a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento, para a pessoa não se tornar apenas um tagarela. Olha, um exemplo de palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é uma centelha milimétrica da sabedoria de Deus, que o Espírito derrama no coração de uma pessoa. E ela passa a ter um conhecimento rápido, uma solução para um problema. Eu vou dar um exemplo de palavra de sabedoria. Lembra um dos exemplos mais lembrados da Bíblia? É quando o rei Salomão foi procurado com um problema de 2 prostitutas. Elas 2 eram prostitutas. Elas moravam juntas. Elas dormiam no mesmo cubículo. E as 2 engravidaram na mesma época e tiveram filhos. Cada uma teve um menino e cada criança dormia ao lado da sua mãe, bebê. Durante a noite, por acaso, depois de você ler isso, no capítulo 3 de 1 de Reis, a partir do versículo 16. Durante a noite, uma delas se virou por cima do menino e matou o filho sufocado. Quando ela acordou de manhã, que ela viu que o menino dela estava morto, ela pegou o filho dela, morto, botou na cama da outra, pegou da outra que estava vivo e trouxe para ela, fazendo de conta que o menino que estava vivo era filho dela. A outra, quando acordou de manhã, disse: esse menino não é o meu filho. O meu filho é o que está vivo. Começou a discussão entre elas, foram para a corte, para o rei Salomão. O que o rei Salomão ia fazer? Ele teve a palavra de sabedoria. Como que alguém ia descobrir quem era a mãe? Era a palavra de uma contra a outra. Ele mandou, não é? A Bíblia diz: disse o rei: trazei-me uma espada. Versículo 24. Trouxeram uma espada diante do rei. O rei disse: dividi em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo algum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu nem teu seja dividido. Então respondeu o rei: dai à primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Então foi uma palavra de sabedoria, porque apontou para aquela que realmente era a mãe do menino. A mãe do menino disse: não, dá para ela, mas eu não quero que mate meu filho. A outra disse: então mata também. Então isso é uma palavra de sabedoria. Quando a palavra, tipo um conselho que vem
que resolve o problema. Às vezes nós estamos no impasse, em alguma reunião, que nós não sabemos o que fazer da situação. Precisamos orar para que o Espírito traga pela boca de alguma irmã uma palavra de sabedoria, porque a palavra de sabedoria vem e resolve o problema. A palavra de conhecimento é uma centelha que eu chamo milimétrica do conhecimento geral de Deus. Quando o Espírito traz para você o conhecimento de alguma coisa que você não ia saber nunca, porque só Deus sabe. Por exemplo, temos na Bíblia aquele momento lá em Atos, quando logo depois que houve a conversão, a igreja começou e Ananias e Safira ficaram com inveja do ibope que Barnabé teve, porque naquela hora se render a Jesus Cristo era muito difícil, porque era banido da família, perdia emprego, perdia tudo. Então, como haviam muitos convertidos, todos judeus no início, estavam passando dificuldade. José, que era apelidado de Barnabé, ele tinha um campo em Chipre. Ele foi lá, vendeu o campo, trouxe o dinheiro todinho do campo, colocou aos pés dos apóstolos, quer dizer, ele ofertou. Aquilo criou uma admiração da igreja por Barnabé. Todos amaram a atitude dele de entregar o que ele tinha. Um casal da igreja crente, eles ficaram com inveja do ibope, da admiração da igreja, e resolveram também fazer a mesma coisa. Só que eles venderam a propriedade, combinaram entre si de que iam pegar parte do dinheiro, mas iam dizer que entregaram tudo. Está vendo? Fizeram, quando vem, aqui está em Atos capítulo 5, depois vocês leem com todo o capítulo. Lá vem Ananias para entregar. Naquela hora, o Espírito Santo derramou para Pedro uma palavra de conhecimento. Só quem conhecia aquilo era Ananias e Safira. Fora Deus. O Espírito Santo derramou o conhecimento da situação. E Pedro diz: Ananias, por que encheu o Satanás o teu coração? Para que reservasses para ti parte do dinheiro da venda da propriedade. Conservando-se, porventura não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste a homens, mas mentiste a Deus. Está vendo? Morreu lá. Daqui a pouco vem Safira e mentiu também, morreu na hora. Isso se chama a palavra de conhecimento. Você passa a conhecer uma coisa que só Deus sabe. O Espírito, ele traz para você naquela hora o conhecimento. Isso não é revelação. Isso é palavra de conhecimento. E você tem que crer. Senão você não age. Então, aqui nós temos palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, versículo 9. Fé. Você diz assim, irmã, mas fé é dom do Espírito? É. A fé é dom do Espírito. Todos nós recebemos de Deus uma porção de fé suficiente para crermos na palavra
da verdade e nos rendermos a Jesus Cristo. Mas tem um momento na sua vida em que o Espírito Santo derrama fé no seu coração. Porque naquela hora você precisa. Ou você recebe do Espírito, ou você não resiste. No dia que eu fui impressada contra a parede, contra 5 metralhadoras, nós vamos calar sua boca, encher sua boca de bala. Aquela hora, eu experimentei um teor de fé que foi na minha vida. Eu disse: vocês têm a arma, mas vocês não têm poder para tirar a minha vida, porque a vida que eu tenho ninguém me toma. Você vai morrer. Morrer para mim é luxo, porque eu tenho casa aqui embaixo e lá em cima. Portanto, vocês é que não podem se dar o luxo de morrer, porque vocês não têm casa lá em cima. Então, para onde vocês vão? Cala a boca! Alguém assoviou. Eles foram. Depois vieram me pedir perdão. Eu digo para vocês que eu não sei explicar o que aconteceu ali. Só sei que eu passei 2 semanas tremendo, de medo. Tremendo. Para subir o morro, eu dava 5 passos para frente e 2 para trás. Eu chorava à toa. Chorava. Dava uma crise de choro. Tremia, eu sentia tudo meu tremendo por dentro. Mas na hora eu tive uma força. Eu entendi o que acontece com os mártires na hora de entregar a sua vida. Eu entendi o que aconteceu com Estevão. O Espírito Santo lhe assiste com esse teor de fé naquela hora, para você resistir naquele momento. Então, este é o dom da fé. Agora a Bíblia diz, no mesmo, e outro no mesmo Espírito, dons de curar. Nós vamos ver que 2 dons estão no plural. Dons de curar, operações de milagres. Vamos ver dons de curar. Os dons de curar, eles são muitíssimos. São tantos quantas são as enfermidades. Nunca esqueça que Jesus Cristo deu uma ordem: pregar a palavra, praticar a misericórdia, expulsar demônios e curar os enfermos. É nossa obrigação orar pelos enfermos para que sejam curados. É nossa obrigação expulsar demônios. É nossa obrigação pregar a palavra. Uma coisa é certa: como você vai orar pela cura de uma pessoa que não está doente? Se estiver doente, você vai orar. Como você vai expulsar demônios se não tem demônio para expulsar? Você não vai ficar chamando demônio para poder expulsar. Não, se acontecer uma manifestação, você expulsa no nome de Jesus. Então, vamos falar sobre os dons de curar. Quantas vezes você encontra uma pessoa que ora pelo joelho da outra, o joelho fica curado? Então, porque eu orei pelo joelho da Ângela, o joelho da Ângela ficou curado, então eu acredito que agora eu tenho o dom de orar por joelho defeituoso. Não. Olha, eu prego o evangelho, mas quem salva é Deus. Eu oro, mas quem cura é Jesus. Então, eu oro pelo joelho da Ângela, fica curado. Mas eu tenho um problema no estômago. A Ângela ora por mim e o meu estômago fica curado. Você entendeu? Aí a Ângela ora pelo olho da outra
não fica curado. Então, não significa que o dom é seu. O dom é do Espírito, mas ele usa você. Através de você, ele vai curar. Por isso os dons são diversos, porque ele usa você. Hoje ele usa você para curar ventres que são estéreis. Às vezes você não vê a cura. Tem uns 2 anos eu estava em algum lugar, quando apareceu para mim, era o pastor Rafael que chegou, todo mundo gostava do pastor. Irmã, eu disse, oi pastor, eu sou o Rafael. Eu disse para ele, muito prazer. A senhora não lembra nada deste nome? Eu disse, eu não lembrava. Ele começou a chorar, ele disse, irmã, eu rodei 3 horas para vir aqui para falar com a senhora. Quando a senhora esteve, esqueci o nome do lugar agora, um lugar desse tamanho, desse que eu ando por aí. A minha mãe estava casada há 17 anos e os médicos diziam que jamais ela poderia engravidar. A senhora botou a mão no ventre dela, orou e disse, eu pedi a Deus para ele formar um menino aqui dentro. Põe o nome dele, Rafael. A minha mãe engravidou naquele mês e o Rafael sou eu. Eu não sabia. Tinha 22 anos. Eu agradeci a Deus. Vocês sabem quantas vezes aconteceu isso? Inúmeras vezes. Deu orar, a pessoa engravidar. Agora, quantas eu já orei, a pessoa não engravidou? Porque essas não vêm me dizer. Então, não significa que porque aconteceu hoje, vai acontecer sempre. Porque tem coisas que eu peço a Deus há mais de 30 anos e Deus... Não dá. Então, o que nós precisamos ter é humildade para aceitar. Mas uma coisa é certa, nunca desista, nunca deixe de orar por um enfermo, porque pode ser ali o Espírito querendo curar aquela pessoa, e você foi impedimento. Olhe bem, se eu disser, Ângela, me dá essa garrafa d'água aí, por favor. Não se mova. Me dê a garrafa. Ela não vai me dar a garrafa porque o corpo dela não se moveu. Ela quer dar, ela deseja dar, mas o corpo não se moveu. Você entendeu o que eu quero dizer? Se Deus quer curar, mas o corpo que somos nós não se move, não vai haver cura. Então, às vezes, estamos numa situação. Tem uma pessoa enferma. Deus quer curar aquela pessoa. Eu não me movo para orar. Eu vou dizer para vocês, no início da minha vida cristã, eu não orava não, que eu tinha medo de pagar o mico. Eu oro, a pessoa não fica curada. Olha o orgulho. Olha o orgulho, a soberba. Quer dizer, como é que eu vou ficar? Na história, eu oro e Deus não cura. Então, se eu orei, Deus tem a obrigação de curar? Não, não é assim. O meu papel é orar e pedir a cura em nome de Jesus. E deixar que Deus faça a obra dele. Às vezes, nós não exercemos os dons. Ore para Deus curar doenças da vista, doenças do estômago, doenças dos ossos, ventre que está fechado. Nunca perca a oportunidade de orar, porque os dons de curar são tão variados quanto são as doenças.
E quantas vezes você ora e o processo de cura começa e você não vê ele se completar, mas não significa que alguma coisa não aconteceu. Preste atenção, se você tem um bloco de mármore e você quer quebrar aquele bloco de mármore, aí você dá uma martelada, não aconteceu nada. Segunda, terceira, décima, centésima. Quando você dá 150, pá, se abriu. É porque eu acertei o ângulo. Não, é que cada martelada, o bloco ia ficando mais frágil. Então, não desista de orar. Nunca desista de orar por uma situação. Você está vendo, irmã? Eu oro, parece que piora, melhor. Está havendo uma reação, o capeta está reagindo. Fique firme, porque nós temos vitória no nome de Jesus. Mesma coisa, operações de milagres. Você já viu milagre acontecer quando a gente não precisa dele? Não acontece. Milagre só acontece quando nós estamos na pindaíba, no pirrairote. Quando não dá mais jeito, aí o milagre acontece. Vocês se lembram quando o povo saiu do Egito? Eles saíram de Sucote. Andaram. Quando depois de muito tempo chegaram a Etã, eles estavam na entrada do deserto. Se acamparam. Moisés, nós estamos fora do Egito. Estamos. Moisés, nós saímos do Egito, nós não somos mais escravos, não. Ei, festa, dança, barulheira, não estamos mais no Egito, saímos do Egito, que alegria. Aí Deus diz para Moisés, fala para os filhos de Israel que retrocedam e se acampem em Pirrairote, vamos aqui, dona Edmeia, Números 13, não, que Números 13, é Êxodo 13, vamos lá, você vai ver o que é um milagre, não é? No versículo 14, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampe de fonte de Pirrairote, entre Migdol e o mar, de fronte de Baal Zefon, em frente dele vós vos acampareis junto ao mar. Pense, eu não gosto de pensar, portanto não quero nem que você pense. O pobre do Moisés, eu tenho muita pena de pastor, no meio da festa do povo, Deus diz para ele falar isso para o povo, Moisés, ei, como é que eu vou dar uma notícia dessa para eles? Eles estão festejando que saíram do Egito, eu vou mandar voltar. Vão dizer que eu sou doido, para andar com Deus tem que ser. Moisés tinha que falar para o povo, ei, Deus falou que é para voltar. O quê? Voltar para o Egito? Você é louco, Moisés? Voltar para onde, Moisés? Para Pirrairote. É o pior lugar que você pode imaginar. Pirrairote significa montanhas intransponíveis. Você já ouviu falar Dead End Road? Beco sem saída. Pirrairote é um beco. Aqui tem montanhas intransponíveis. Aqui tem o Mar Vermelho.
E aqui só tem um caminho, por onde você entra, você volta. Isso é Pi-Hairote. Que tal? O povo ia ficar ali. Se Faraó viesse, eles não tinham como sair, a não ser que eles voassem. Você pensa a dor? Eles foram. Se acamparam lá. Você alguma vez já se encontrou em Pi-Hairote? Ou fica. Já ficou numa situação assim que você não tem como resolver a questão? Já ficou? Você não pode fazer nada, nem com dinheiro, nem com a sua beleza, nem com os seus diplomas. Não tem jeito, só Deus. Aí, se Deus não operar o milagre, você está frito. Você depende de Deus. Um dia, alguém olhou para o caminho e viu um vulto. Ai! Lá vem Faraó com o exército todinho. E eles aqui no beco sem saída. O que eles precisavam? De um milagre. Ou então, ia voltar tudo cair nos braços de Faraó. Quando a gente pensa milagre, é uma situação assim. Aí, lógico, que o povo todo veio contra Moisés. Se você ler aqui o que eles fizeram, o que eles disseram. Moisés, não foi por isso que nós dissemos para você que nós não queríamos sair do Egito, porque melhor nos fora ficar do Egito do que morrer aqui. Olha o que você fez conosco. E Moisés, naquela pachorra que nós conhecemos, não tem mais, vê se isso é hora de fazer discurso. E vede o grande livramento que o Senhor vos fará, porque os egípcios que agora vedes, nunca mais tornareis a ver. O povo pensou, nós vamos morrer tudo, que nós vamos fazer egípcio ainda. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E Deus diz, Moisés, por que clamas por mim? Diz ao povo que marche. E tu, levanta a mão sobre o mar, e abre o mar, para o povo de Israel passar. Por isso que eu digo que eu tenho pena de pastor. Para nós hoje é fácil abrir o mar. Mas Moisés nunca tinha ouvido falar disso. Você já pensou? O povo querendo matar ele. O povo marcha. De o marzão lá, Faraó vindo lá. E ele estendeu a mão. E se Deus não sopra o vento oriental? Ele ia pagar aquele mico. Estendeu a mão, sabe Deus quanto ele tremia. E Deus soprou um vento oriental. O danado do vento oriental foi bebendo água todo onde ele passava. Secou um caminho no mar. Milagre. O povo passou. E no lugar onde o povo passou, lá entrou o exército de Faraó. Só que quando o povo chegou do outro lado, parece que Deus disse para o diabo, eu sequei o mar que eu criei para o meu povo passar. Agora segura o mar para o seu passar. O diabo não segura. O mar desceu todo em cima do exército de Faraó. E daqui a pouco era corpo de soldado, de cavalo, tudo boiando. O que eu quero dizer é que Deus opera o milagre quando a glória é só para Ele. Não há a menor dúvida que foi Deus que abriu o mar. Alguém diz assim, mas eu ouvi falar de um vento de não sei das quantas, que opera naquele mar, que abre o mar. Já me disseram isso na minha cara. E que milagre é esse? Eu digo, não. O milagre não é que o mar foi aberto. O milagre
é que o mar abriu na hora que Israel precisava e fechou quando Israel não precisava mais. Aí é o milagre. Se já que você não quer acertar que foi Deus que abriu o mar, foi o vento, então o vento obedece a um comando. Então, quantos milagres você já ouviu falar na Bíblia? Cada milagre é um, mas nós gostamos de milagres que se repetem. Por exemplo, quantas vezes Jesus atravessou o mar da Galileia? De barco. Mas uma vez ele andou sobre as águas. Nós queremos que ele ande sobre as águas todo dia. Uma vez só. Então Jesus Cristo operou tantos milagres. Jesus Cristo ressuscitou. Depois da ressurreição, quando Jesus estava nos céus, quantos milagres foram operados? E quantos milagres são operados hoje? Que você nem vê. Então, através da igreja, a presença de Deus continua aqui. O Espírito Santo tem dons de operações variadas de milagres que ele vai exercer através de nós. O outro dom, depois da inspiração, da operação de milagres, é profecia. Você sabe que nós temos profecia como dom da graça, lá em Romanos 12. Nós temos profecia como dom do Espírito, aqui em 1 Coríntios 12. E nós temos profecia como dons de ministério em Efésios 4:11. Profecia. Esta profecia aqui é dom do Espírito. Existe profecia como ministério. Eu queria falar, eu vou ter que ir a Efésios 4:11 para mostrar para vocês a diferença entre o dom da profecia e o ministério do profeta. Lá em Atos 21. Vamos ver. Aqui em Atos 21, nós vamos ver assim. Deixa eu só situar vocês. Quando Paulo vem, na terceira viagem dele, ele vinha a toda pressa, que ele queria chegar. Primeiro, ele queria chegar em Jerusalém para a festa da Páscoa. Mas quando ele viu que não dava tempo, ele estabeleceu no coração dele chegar em Jerusalém para a festa de Pentecostes, que são 50 dias depois da Páscoa. A gente vê a corrida dele quando ele chegou no capítulo 20 de Atos. Ele mandou chamar os presbíteros de Éfeso para encontrar com ele em Mileto, para que ele se despedisse da liderança de Éfeso, porque só em Éfeso ele ficou 3 anos. Porque se ele fosse a Éfeso, ele corria o risco de não chegar em Jerusalém para a festa de Pentecostes. Então, agora, ele sai de Mileto, ele vem descendo, até que ele chega em Cesareia. Existem 2 Cesareias, Cesareia Marítima e a Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe fica na cabeceira do Jordão, lugar aprazível, mas esta Cesareia, onde morava Filipe, onde morava Cornélio, é Cesareia Marítima, fica perto de Jope, que hoje é Jafo, às vezes lá em Israel eles dizem Jafo, perto de Tel Aviv. Olhe bem, quando ele chega, parece que todo mundo ia para a casa de Filipe, o evangelista. Então aqui nós vemos no capítulo 21, a partir do versículo 7, você lê assim: quanto a nós,
Concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos. Aqui você já vê que quem está escrevendo é Lucas, porque Lucas escreveu Atos. Então Lucas estava no grupo. Versículo 8. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Então aqui nós vimos que Filipe, o evangelista, tinha 4 filhas moças que profetizavam. No versículo 10 diz assim: demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com eles os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Aqui, esse profeta Ágabo, ele já é um homem conhecido, na Bíblia. Aqui em Atos 11, no versículo 28, eu vou mostrar para vocês. Atos 11. Cadê você? No versículo 28. No versículo 27 tem assim: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então Ágabo já era um profeta conhecido na igreja. Agora nós estamos aqui, Paulo, Lucas, toda a sua turma, na casa de Filipe, o evangelista. A Bíblia diz que ele tinha 4 filhas donzelas que profetizaram. Elas não viram nada. Chega Ágabo, o profeta de Jerusalém. Quando ele olhou para Paulo, ele tomou o cinto de Paulo, se prendeu todinho e disse: isto acontecerá com o dono deste cinto quando ele chegar em Jerusalém. Existe o dom da profecia, que é do Espírito, e o ministério do profeta. O profeta, os ministérios são apóstolo, evangelista, profeta, pastor e mestre. Aquele que é pastor 24 horas por dia. Aquele que é mestre, ele é mestre 24 horas por dia. Porque os ministérios são funções na igreja. O pastor é uma função. O evangelista não é inferior ao pastor, nem ao apóstolo. São todos o mesmo nível de trabalho. Mas o profeta por ministério, ele é profeta 24 horas. Você veja que o Espírito, naquele momento, mostrou tudo e falou tudo com o profeta. As filhas de Filipe não viram nada, porque elas profetizavam. Uma vez, talvez por ano, Deus mostrava alguma coisa para elas. Elas eram usadas na profecia. Então, o fato de uma pessoa ser usada em profecia hoje não significa que o dom é dela. O dom é do Espírito. E o Espírito distribui os dons segundo lhe apraz a cada um individualmente. É possível
que pelo Espírito eu profetize hoje e daqui a 5 anos de novo. Tem pessoas, porque oram por uma pessoa curada, ela vai ter que orar o tempo todo para todo mundo ser curado. Não é assim. Isso é vaidade. Pode ser usada de novo? Deve buscar. Nós precisamos pedir ao Espírito para que sejamos usados. A Bíblia diz que nós precisamos buscar. Porque quanto mais nos rendemos, com certeza mais seremos usados. Então, quando se fala de profecia no Espírito, quantas vezes você é levado em profecia? Agora deixa eu dizer para vocês, o ministério, o campo da profecia é um campo muito vasto, porque o ministério profético, ele se manifesta em visão aberta, visão fechada, sonhos, êxtase, e você precisa estar muito atenta a isso para não causar problema. Eu vou contar para vocês uma história. Eu estava no Haiti e nós ficamos lá 8 dias e prega, e no último dia, já na véspera da gente ir embora, eu tinha ido pregar na ONU. E quando nós estamos voltando ao Haiti, quem já foi lá sabe. Quem não foi, imagina. É um favelão depois do terremoto. Nós estávamos vindo na nossa van. E quando a gente está passando no meio daqueles escombros, tinha um rapaz assim, bem no meio do caminho. Devia ser umas 4 horas da tarde. Aí o motorista parou, ele veio para o lado direito do ônibus, o motorista abriu a porta, ele entrou e disse assim: missionária Williams. A única Williams que tinha ali sou eu. Williams no Brasil não é um nome comum, não é? Fora do Brasil, principalmente no Reino Unido, é um nome que nem Silva Pereira. Mas no Brasil não. Eu disse: só eu. O que foi? Ele disse: o seu Ananias está esperando pela senhora. Eu não sabia que era Ananias. Nunca tinha estado no Haiti antes. Aí quem estava conosco era a esposa do pastor Simon de Araújo, da Missão Praia da Costa, de lá de Vila Velha, no Espírito Santo. Alguém conhece? Pessoa linda, né? Igreja maravilhosa. E estava também a filha dela, Raquelzinha. Também estava a esposa do pastor Carlito Paz, de lá de São José dos Campos. Conhece? Igreja da cidade, com a filha dela. Tinha um grupo muito bom. Elas disseram: você não vai descer sozinha. Vamos todos. Vieram todos comigo. Descemos, andamos, assim no meio dos escombros, tinha uma árvore que tinha quase 100 folhas. Ali embaixo estava sentado num banco um homem negro, mas esse tipo de negro da pele mais clara do que a minha. Ele estava sentado, ele estava vestido com uma cirola. Vocês aqui, os mais jovens, não devem saber o que é uma cirola. Cirola era a cueca que os homens usavam no tempo que Adão era moleque. Era até aqui no joelho. Ele estava vestido com uma dela e uma blusa, mas tudo muito velho. E ele tinha aqui, em cima da coxa, uma Bíblia dessa altura. A impressão que eu tenho é que aquela Bíblia tinha caído dentro d'água e tinha secado, porque tinha inchado. E ele olhou assim para mim e disse: é a senhora. É a senhora.
há 8 anos atrás, o meu Senhor Jesus disse que ia trazer a senhora aqui para orar por mim. E hoje, Ele me disse que a senhora passaria aqui na frente 4 horas da tarde. Por isso eu mandei e me mostrou o carro. E para a senhora vir orar por mim. Eu não sabia de nada. Também Deus não me disse nada, porque seguramente não era da minha conta. E eu disse, bem, se é para orar, eu vou orar. Todo mundo ficou em posição e eu orei pelo homem. À medida que eu orava, ele foi urinando um líquido negro. Orei, quando eu acabei, tudo bem. Foi embora. O homem foi curado. Ele tinha uma doença renal, ele ia morrer dela. Ele já estava tão amarelo. Ficou curado. Eu não, tá vendo? Eu nem sabia o que o homem tinha, não sabia. Deus queria curá-lo. Tudo bem. Passaram-se pelo menos 12 anos. Ano passado, em janeiro, eu estou pregando em Toronto, na igreja Vida Nova, New Life Toronto Church. E eu estava falando sobre Ananias, mas não outro Ananias, senão o Ananias de Atos, do capítulo 9. A igreja lá é assim, tem um lado para cá, outro para cá, e no meio um corredor e o púlpito fica bem aqui. Quando eu já tinha acabado de pregar, já estava orando de uma hora para outra. Desapareceu a igreja. Quando eu digo a igreja desapareceu, desapareceram os irmãos. Aqui, na terceira fileira, no corredor, estava o Ananias. De lá, do Haiti, do mesmo jeito, sentado naquele tamborete, com a Bíblia na mão, e junto dele, eu tenho certeza que era o Senhor Jesus. Porque eu não podia olhar para ele. Era só uma luz muito forte que ofuscava, e a voz eu conheço. E ele diz para mim, eu te levei ali para você ser curada. Só que na hora que eu vi aquilo, vocês não têm noção do que é uma visão espiritual. A gente tem assim, o que eu queria ver, não peça não. Você já não observou que todas as vezes que aparece um anjo, a primeira coisa que ele diz é não temas? É porque é um negócio tão contrário à nossa natureza humana. Na hora que eu vi, primeira coisa, eu subi aqui no púlpito, eu subi. Eu queria botar o pé no chão, mas não tinha chão. E eu fiz assim, ela estava presente, ela estava bem assim. Eu fiz assim. Porque eu tive a impressão que eu ia varar pelo teto. E na minha cabeça, na hora, a única defesa, não é que eu quisesse levar o púlpito, mas talvez o púlpito não me deixasse subir. Eu segurava assim, mas eu segurava, porque não tinha chão. Enquanto ele falava comigo, e daqui a pouco, desapareceu tudo, a igreja estava lá olhando para a minha cara, e essa aqui dizendo, pastor ajuda, a mamãe está passando mal. Eu não estava passando mal, eu estava tendo tipo um arrebatamento ali. O que eu quero dizer para vocês é que eu nasci com um rim só. Naquela noite, eu descobri que eu não tenho um nefrologista. Eu nunca fui a um especialista, eu nunca fiz tratamento para rins. Então quer dizer que enquanto eu orava pelo homem, eu fui curada. Você vê as coisas no mundo espiritual. O que eu tive na igreja
lá no Haiti, o Espírito Santo me usou com o dom de curar. O que aconteceu na igreja foi uma manifestação profética de visão aberta. A visão aberta é aquela que você vê no mundo do espírito com os olhos abertos. A visão fechada é aquela que você vê com os olhos fechados. Nunca despreze uma visão. Nunca despreze. Também tem sonhos. Olha, o sonho é normalmente uma manifestação onírica, porque onirismo é a teoria que estuda os sonhos. Mas nem todo sonho é uma manifestação onírica. Ela pode ser uma manifestação profética. Sabe quando você deita? Aqui você está acordado. Você está, que nós chamamos vigília. Aqui você está dormindo. Quando você vai saindo daqui, que você atravessa esse espaço para cair no sono, esse espaço aqui se chama estado crepuscular da mente. O sonho nunca acontece quando você está aqui acordado na vigília. Ele nunca acontece quando você está aqui dormindo. Ele se passa nesse espaço que se chama estado crepuscular da mente. Você já observou que toda vez que você sonha, você não termina o sonho? Eu estava ficando noiva, você fez barulho, eu acordei. O green card estava chegando, você fez barulho. Acordei. Porque ou você dorme ou você acorda. Como você sabe se o sonho é uma manifestação onírica ou se ele é um sonho profético? O sonho profético marca, porque Deus tem um objetivo com ele. Você não esquece. Ele é marcante. Ele tem detalhes. Você não esquece. E ele cria em você um desejo de saber o que é aquilo. Essa é a marca. Isso é manifestação profética. Sonho, êxtase. Você simplesmente sai do contexto que você está e você não vê mais nada. Você só vê aquilo. Eu digo para vocês, tudo isso é profético. Você não tem que ter medo. E agora, é alguma coisa contra a nossa natureza material. É difícil você aprender a conviver com isso. Mas, quando Deus quer fazer, o Espírito vai usar você. E você precisa estar pronta para isso. Então, a Bíblia diz aqui que um dos dons do Espírito é a profecia. Como você pode também ser usado em profecia? Quando você começa a abrir a boca. O maior profeta da adoração na Bíblia foi Davi. Porque ele abria a boca. E o que ele desejava para Deus, ele dizia: todas as nações, os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. E os poderosos virão a ti e confessarão o teu nome. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Tudo isso é profecia. Quando você abre a boca para falar as maravilhas de Deus, para você dizer os atributos de Deus, você está profetizando. Porque a nossa boca é consagrada. A Bíblia diz: pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado, porque a vida e a morte estão no poder da língua. E quantas vezes nós temos amaldiçoado com a nossa boca? Mas vamos lá.
Discernimento de espíritos. Você precisa crer que você é filho de Deus, porque um dia você confessou Jesus Cristo como único Senhor, suficiente Salvador. Naquele dia, Deus, o Pai, lhe deu o Espírito. Você tem que crer que o Espírito Santo vai habitar em você. E o Espírito Santo traz os dons, ele vai usar você. Porque agora você é filho de Deus. E ele vai trabalhar para que você seja um filho de Deus, ao modelo de Jesus. A Bíblia diz em Romanos 8, no versículo 29, e aqueles que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem feitos conformes à imagem de seu filho, para que seu filho seja apenas o primogênito entre muitos irmãos. Discernimento. Você tem que crer. Quando uma pessoa está falando com você, quantas vezes você sabe que aquilo que a pessoa está dizendo não é verdade? Discernimento. O Espírito que está aqui dizendo, abre o olho. Eu costumo dizer que o Espírito Santo dá sinal verde, sinal vermelho, sinal amarelo. Atenção. Cale a boca. Não diga nada. Não se envolva. Você, coisa da minha cabeça. Você não tem cabeça. Você tem o Espírito. Então você tem que saber discernir. E tem que ter sabedoria para não se envolver com as coisas. Às vezes eu não sei. É melhor deixar que os outros pensem que você é bobo. Eu não sei. Eu ensinei isso para o meu filho desde pequeno. Meu filho, diga que você vai perguntar para sua mãe. Ah, vão dizer que eu sou bobo. Deixa dizerem. É melhor do que você ter um prejuízo. Agora eu digo para ele, não tome nada, não se envolva. Diga que quem manda é sua mulher. Pronto. Seja o bobão. Mas é melhor botar a culpa na mulher ou na mãe do que ter um prejuízo maior. Você diz assim, eu não sei porque fulano estava me dizendo aquilo, mas eu preciso orar. Vá falar com o Espírito, que ele vai deixando as coisas mais claras para você. Você começa a discernir. Existe uma percepção que você não tem explicação para ela. Você está discernindo, por favor, ore para que mais e mais o Espírito flua o discernimento no seu coração. Porque nós estamos numa época de muito engano. Muito engano. Muito engano. E a pessoa enganada, principalmente naquilo que ela gosta. Eu estava pedindo a Deus dinheiro. Senhor, manda dinheiro para mim. Será possível que eu vou ficando velha e sempre contando, vendo quanto pode gastar? Manda um dinheiro folgado para mim. Assim eu respiro. Eu lhe prometo. Eu não vou comprar nada para mim, assim, de coisa. O senhor sabe que eu não faço isso. Mas eu queria pelo menos ter uma foto. E vou embora pedir dinheiro a Deus. Nisso, essa aqui. Tem um negócio de um filme aí, que acho que é Quarto de Guerra, que todo mundo diz que tem uma mulher lá que parece comigo. Eu tenho cansado de ver que vem essa daqui, diz mamãe. A senhora foi procurada. O pastor ligou por uma turma de cineastas que fizeram o Quarto de Guerra. Eles são americanos. E eles querem convidar a senhora para participar do próximo filme deles. Olhe. Aí eu pensei, só pode ser Deus. Porque é a Deus que eu tenho pedido dinheiro. Cuidado, boquinha, com o que falas. Eu pensei, é a 4ª vez que me chamam para fazer filme.
Ah, vai ser bonita assim, né? Pensei, orei, depois eu disse, Dimeia, cria vergonha, depois de velha, veio no meu coração, eu sempre vivi sem esse dinheiro. Casa de Marimata existe há 35 anos sem dinheiro de filme. Por que de uma hora para outra? Casa de Marimata está suprida, não falta nada, eu tenho saúde, eu tenho tudo e eu vou precisar de dinheiro de filme para viver. Agora, depois de velha. Cria vergonha. Eu vou fazer um filme. Eu vou fazer, digamos, um capítulo do filme e o resto do capítulo. O que é que vai estar inserido ali? Talvez aborto, prostituição, coisas contrárias ao reino de Deus. E o nome que eu carrego, e o evangelho que eu prego. Eu disse, capeta, você quebrou a cara. Eu não quero. Não foi, Ângela? Passa, não é a primeira vez, eu lhes digo, é a quarta vez. Porque quando eu era jovem, era o meu sonho. Eu fiz escola de teatro em Salvador. Eu fiz a escola de teatro. Então eu queria ser atriz. Então, esse negócio aí, Satanás vem nesse caminho. Nós precisamos tomar cuidado conosco. Quantas vezes eu digo para Deus, Senhor, me livra de mim. Cuidado com seus desejos. Porque nunca você vai ser tentado por uma coisa que você não gosta. Você vai ser tentado em cima do que você gosta. E aquilo vem fantasiado como se fosse uma bênção de Deus. Na hora que eu pedia mais dinheiro, vem participar de um filme americano. Grana. Eu disse, o quê? Eu sempre vivi sem esse dinheiro. E depois que eu tomei essa decisão, veio aquela paz. Paz. E quantas vezes a gente diz, mas podia fazer, porque vai ver que vai ser um filme cristão, você vai poder pregar o evangelho. Não, Deus não precisa de mim. Sou eu que preciso dele. Então, discernimento de espírito, cuidado com coisa que vem fácil. Abra os seus olhos contra aquilo que você deseja. Ore. Porque você é tentado exatamente ali. Vá discernir. Quantas vezes você casa por tentação? Você faz alianças por tentação. E você vai pagar o resto da sua vida porque você não discerniu o perigo que estava ali. Mas se você desse ouvidos ao Espírito Santo, você ia discernir sinal vermelho. Então nós que somos filhos de Deus, precisamos estar com os olhos abertos. Variedade de línguas e capacidade para interpretá-las. O dom não é dom de língua. O dom não é língua estranha. O dom é variedade de línguas. A primeira marca desse dom é que é uma expressão. Ele afeta a expressão em uma outra língua que você não conhece. No dia de Pentecostes, a primeira área afetada foi a área da comunicação. A Bíblia diz assim em Atos 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se um som do céu, como de um vento impetuoso que encheu todo o lugar onde estavam. E apareceram
distribuídas entre eles línguas como de fogo, que pousou uma sobre cada um deles. Eu gosto de repetir este versículo 3 de Atos 2, porque as línguas de fogo não pousaram em cima da cadeira ou em cima da mesa, não. Sobre cada um. E eles ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito os concedia que falasse. Existia, naquele dia, porque era festa de Pentecostes, 17 diferentes nacionalidades do lado de fora. E cada um ouvia aquele povo falando na sua própria língua materna das maravilhas de Deus. Ficaram maravilhados. O que é isso? Não são eles, porventura, galileus, quer dizer, caipiras? E como é que nós ouvimos falar na nossa própria língua materna das maravilhas de Deus? Você viu a variedade de línguas. Só que quantas vezes nós vemos pessoas repetindo o mesmo som? Não há variedade. Não é um tom de falar sons, é variedade de comunicação. Só que essas línguas é o Espírito que decide. Então, muitas vezes você vai falar uma língua que foi falada há 2 séculos ou há 2 milênios, língua que não se fala mais. Eu já vi uma mulher falar latim na favela e eu sabia o que ela estava falando, porque eu estudei muito latim, que no meu tempo a gente estudava. Quem foi aqui que ainda estudou latim? Puxa, só eu, misericórdia. Você estudou na faculdade. Eu estudei muito latim, porque eu tocava órgão, tocava missa em gregoriano. Então eu até hoje sei Ave Maria em latim, Pai Nosso em latim, o orar da missa todinha em latim. Então essa pessoa falando em latim, eu sabia o que ela estava dizendo, porque eu tive que estudar muito latim. Latim. Lá na favela, a pessoa não fala português que preste. Ela falou em latim. Quem foi que trouxe? O Espírito. O Espírito. E eu não precisei de interpretar, porque eu sabia, eu só tinha que traduzir. Mas eu sabia a língua que ela falava. Você tem que saber que você observou Paulo dizer que há um, e há outro, e há outro, e há outro, e há outro, quer dizer, ele distribui os dons. Se você estiver orando, falando com Deus seu Pai, conversando com a palavra de Deus, e de uma hora para outra você perceber um som diferente, diga, expresse. É uma língua, é uma invocação nova que o Espírito está trazendo, naquele momento precisa ser ouvida. Mas eu estava sozinho, não tem problema. Pode repetir o som, porque assim como a palavra de conhecimento pode ser uma frase total, a língua pode vir só numa palavra. Uma palavra só. É uma língua. Não se preocupe, porque aquilo ajuda você na sua intercessão. Muitas vezes, quando vem aquela palavra e você diz, você tem que começar a pedir ao Espírito que lhe dê a interpretação, o que aquilo significa. Comece a orar. Senhor, o Senhor me trouxe esta palavra. Me dê o discernimento, me dê a interpretação.
Porque ore, que ele vai trazer. Olha, interpretação de língua não é tradução. Quando uma pessoa ora numa língua diferente, numa variedade de língua espiritual, eu ouço, mas eu não sei o que significa cada palavra.